Antes de qualquer pedido de perdão, eu precisei encarar o espelho. E essa foi, talvez, a parte mais difícil. Porque o reflexo que me olhava de volta era de uma mulher que nem eu reconhecia mais. Uma mulher ferida, culpada, arrependida, mas também assustada com tudo que havia se tornado. Foi ali, diante da minha própria dor, que percebi que não adiantava tentar consertar o que quebrei se eu não fosse capaz de me perdoar primeiro. Eu chorava sozinha, todas as noites, revendo cada detalhe, cada escolha, cada silêncio. E entendi que o perdão começa dentro. Começa quando a gente se responsabiliza, mas não se anula. Quando a gente olha para nossa sombra e decide não se esconder mais. Procurei ajuda. Entrei em terapia. Busquei aconselhamento espiritual. Fui a um retiro em silêncio total. E foi nesse silêncio, o mesmo que me sufocava dentro de casa, que comecei a ouvir Deus de novo. Quando voltei, não voltei como a mesma mulher. Voltei com o coração quebrado, mas com a decisão firme de tentar reconstruir o que eu havia destruído. Não sabia se eles iriam me ouvir, mas eu precisava tentar. Comecei escrevendo cartas. Primeiro para o meu filho. Falei das minhas dores, da minha confusão, pedi desculpas sem justificativas. Só escrevi o que vinha da alma. Depois escrevi para o meu marido. Foi difícil, porque sabia que a ferida ainda estava aberta. E por fim, escrevi para mim. Uma carta onde eu dizia: você errou, mas você ainda pode mudar. E quando entreguei essas cartas, não esperei respostas imediatas. Sabia que perdão verdadeiro não vem do dia para a noite. Mas precisava dar o primeiro passo. E você, que está me ouvindo agora, já precisou pedir perdão para alguém que você ama? Já sentiu que feriu alguém a ponto de não saber se o vínculo pode ser reconstruído? Me conta nos comentários. Você acredita que o perdão começa em nós? Ou acha que só tem sentido quando o outro está pronto para perdoar? Você acha que uma mãe arrependida pode reconquistar o amor e o respeito de um filho? Quero muito saber sua opinião, porque essa história, apesar da dor, também é sobre recomeços. E às vezes, o maior milagre é ter coragem de recomeçar. Eu descobri, da forma mais amarga, que a dor calada não some. Ela cresce. Ela se alimenta do silêncio, do orgulho, do medo de parecer fraca. Eu achei que, guardando tudo dentro de mim, estava protegendo minha família. Que suportar sozinha o peso da solidão era melhor do que expor o que eu sentia. Mas o que eu não percebi é que o silêncio pode ser tão destrutivo quanto um grito. Porque ele cria abismos. E dentro desses abismos, a gente começa a se perder. Se eu tivesse falado, se eu tivesse aberto o coração e dito: eu estou me sentindo invisível, eu preciso de você, eu ainda estou aqui. Talvez tudo tivesse sido diferente. Mas eu calei. E, no silêncio, tomei decisões erradas, feri pessoas que eu mais amava, e quase destruí a única coisa que realmente importava: minha família. A dor precisa ser nomeada. Precisa ser ouvida. E mais que isso, precisa ser acolhida. Quando a gente não fala sobre o que dói, a gente permite que essa dor nos transforme em alguém que não somos. E foi isso que aconteceu comigo. Por medo de parecer fraca, me tornei frágil. Por não pedir ajuda, me afoguei sozinha. Mas agora, olhando para trás, entendo que falar sobre a dor não é sinal de fraqueza. É sinal de coragem. É um ato de amor, com a gente mesma e com quem está ao nosso lado. Se você está ouvindo essa história e sente que tem algo dentro de você que grita em silêncio, por favor, não se cale. Não espere a dor virar destruição. Me diz aqui nos comentários. Você já viveu um momento em que precisava desabafar, mas teve medo? Já guardou tanto dentro de si que acabou se perdendo? E o mais importante, você acha que, se tivesse falado a tempo, teria mudado alguma coisa? Quero muito saber sua história, sua opinião. Porque talvez, ao compartilharmos nossas dores, a gente aprenda a curar não só a nós mesmos, mas também uns aos outros. Por semanas, eu achei que estava tudo perdido. Que, mesmo com todo o meu esforço, nunca mais voltaria a ser vista com os mesmos olhos. Meu filho adotivo seguia frio, distante, mesmo após a carta. Meu marido, silencioso, mas com aquele olhar que pesava mais do que 1000 palavras. Até que, numa manhã, encontrei algo que me desmontou por completo. Uma carta. Escrita à mão, em cima da mesa da cozinha. Era dele,
do meu filho. Mas o que havia ali me pegou de surpresa. Ele contou que, tempos antes de me ver trair, já sabia o que era se sentir invisível. Que ele mesmo, às escondidas, estava pensando em fugir. Achava que nunca seria realmente da família. Que mesmo me chamando de mãe, ainda se sentia um intruso. E que, quando viu meu erro, em vez de só se ferir, ele se viu em mim. Se viu quebrado, fragilizado, humano. E foi nesse momento, segundo ele, que finalmente me enxergou de verdade. Não como a mãe perfeita, mas como alguém capaz de cair. E também de se levantar. Na carta, ele escreveu: "Você errou, mãe. Mas foi quando você caiu que eu vi que somos iguais. E foi por isso que escolhi ficar." Meu coração explodiu. Eu chorei como nunca chorei. E ali, naquele instante, soube que o vínculo que a culpa quase destruiu estava sendo reatado, não pela perfeição, mas pela verdade. No mesmo dia, meu marido, que havia lido a carta antes de mim, me chamou para conversar. Mas ele não falou sobre a traição. Falou sobre recomeço. Sobre reconstrução. Sobre a coragem de assumir erros e não fugir. Ele disse: "Não é você que eu perdoo. É a nós dois. Porque eu também te deixei sozinha por tempo demais." E agora, depois de tudo, posso dizer: a maior reviravolta não foi ser perdoada. Foi perceber que minha queda despertou verdades profundas em todos nós. E nos salvou. E você, que ficou até o fim, me diga, você esperava por esse final? Acredita que até as maiores dores podem esconder um renascimento? Comenta aqui. O que mais te tocou nessa história? Você teria tomado uma decisão diferente? Quero muito ler suas reflexões, porque às vezes, a história de um estranho é exatamente o que a gente precisava ouvir hoje.